Bem, vamos dar início agora à nossa pauta técnica, ok? E o tema da nossa pauta, ele está no topo da agenda de cada um dos senhores gestores, que é a reforma tributária. Demorada, confusa, mas a gente está aqui para ajudar a esclarecer. Quem é prefeito sabe o quanto é difícil manter as contas no azul, né? Recursos são limitados, os gastos são crescentes, novas atribuições legais que foram delegadas aos senhores. E é isso, gente. Mas para tudo isso, inclusive para a dificuldade de recuperação de créditos, que leva anos na justiça e nem sempre chega no mandato, né? A gente tem uma alternativa para toda a municipalidade. Para explicar como funciona essa ferramenta, se chama securitização da dívida ativa. Eu quero chamar aqui ao palco para explicar como é que essa ferramenta funciona, de que forma ela pode ajudar os senhores gestores municipais a recuperar o fluxo de caixa. Nós queremos convidar ao palco agora Carlos Kebes. Carlos Kebes, enquanto ele se aproxima, eu vou falar um pouco do Carlos, executivo, pesquisador com MBA em Controladoria e Finanças pela USP, especializações em Planejamento Tributário, Contabilidade Gerencial pela UFSC. Atuou em posições de liderança em instituições como FIA-USP, InvestRio, RioSec, FGV e IFEPESE, coordenando projetos de securitização, fomento econômico e gestão tributária para estados e municípios. Kebes é professor universitário desde 1990 e também cônsul honorário de Granada, além de membro ativo de conselhos nacionais e internacionais. Os senhores estão com a pessoa que tem a máxima autoridade para falar sobre esse assunto. Muito obrigada, Carlos. Bom dia. Eu que agradeço, Raquel. Vamos começar aqui usando a cidade sede anfitriã como referência para esse tema e construindo essa lógica a partir dos grandes números de Ribeirão Preto. A gente está à disposição para conversar com qualquer outro município depois, mas aqui a gente constrói uma lógica que cada um vai poder trazer para a sua realidade. Então, basicamente, o que é esse palavrão da securitização da dívida ativa? Posso te interromper um pouquinho? É que tem um monte de gente interessada nessa palestra, mas que está de pé. Gente, tem muito lugar lá atrás, vazio, onde vocês podem se sentar para apreciar e aprender um pouco mais com o professor Carlos Kebes. Então, aqui, basicamente, o que a gente está falando como instrumento de securitização, a primeira coisa que se olha é como é que o município está posicionado em relação ao rating perante o Tesouro Nacional, a famosa CAPAG, a capacidade de pagamento. No caso de Ribeirão Preto, está com A+, um louvor do Tesouro Nacional, que premiou, inclusive, todos os entes públicos que estão com capacidade de pagamento A+. Os estados brasileiros, que no passado, até o advento da pandemia, estavam com CAPAG menor na média, a partir da pandemia, com recursos novos que vieram, principalmente para a área da saúde, desafogando um pouco o caixa, melhoraram. Hoje, 2/3 dos estados têm CAPAG A ou B. O que isso significa no final do dia em relação à securitização? Capacidade é alternativa de buscar recurso. Então, se o município está com CAPAG e pode acessar o mercado com aval e anuência da União, ele automaticamente tem um custo de oportunidade, uma possibilidade de buscar recursos de uma maneira mais barata, um recurso mais barato em função da garantia soberana. No caso de Ribeirão, isso, para quem for vencedor do processo licitatório para estruturar essa operação numa cidade que tenha CAPAG A ou B,
traz uma pressão adicional para buscar recurso mais barato. E a securitização, ela vem como uma alternativa, como uma possibilidade adicional de buscar algum recurso. Os grandes números aqui de Ribeirão, o estoque desses créditos inadimplidos, que quando a gente fala securitização da dívida ativa, na verdade, o termo correto para ser utilizado é a carteira de créditos inadimplidos. O que a gente considera como carteira de crédito inadimplido? Todos aqueles inadimplidos há mais de 90 dias. Por que mais de 90? Porque há um pagamento voluntário do contribuinte devedor, seja do lançamento de ofício, do autolançamento da declaração, quando inadimplido nos primeiros 30, 60 dias. Então, entender o momento do corte é uma das atribuições que traz para o município a responsabilidade de dizer qual carteira será cedida. E com o advento agora de uma alteração que foi feita no Código Tributário Nacional pela Lei Complementar 208, que é a lei federal, que cria o marco regulatório desse setor, não há mais a necessidade imperativa de inscrição em dívida ativa para poder ter um título executivo para poder ajuizar a cobrança. Então, o artigo 2º da Lei Complementar 208 alterou o inciso 2º do Código o inciso 2º do artigo 174 do Código Tributário Nacional, permitindo que a interrupção da decadência se dê pelo protesto extrajudicial, o que traz ainda mais responsabilidade para dentro do município, principalmente nas áreas de fazenda e procuradoria, para administrar essa carteira. Então, por isso a nomenclatura, inscrição em dívida ativa, devagarzinho vai mudar para crédito inadimplido. Em Ribeirão Preto, essa carteira é aproximadamente 3 bi, quando a gente considera todos os créditos inadimplidos, sejam eles bons ou podres. Olha para o todo. O fato é que, nos últimos 10 anos, quando se analisa o que o município recebeu desse estoque, nós estamos falando aqui em aproximadamente 60 milhões de reais por ano. A estruturação desse tipo de operação se dá muito mais olhando na capacidade financeira do que na qualidade do crédito, porque a capacidade financeira de recuperação é um fato indiscutível, o dinheiro caiu na conta. O que foi feito para aquele recurso entrar são as várias ações que cada área de gestão, inclusive usando o judiciário a partir do ajuizamento da cobrança, permite que esse movimento todo seja feito dentro dos instrumentos legais e o recurso entra. Então, basicamente, esse pretérito, esse histórico é analisado sob 3 grandes óticas. Uma primeira, abrindo estoque por tributo, por ano de lançamento e a composição em principal, correção, multa, juros. O segundo é, nos últimos 10 anos, identificando tudo que foi lançado, o que foi adimplido, o que foi inadimplido, ou seja, como esse estoque foi composto de 2015 para cá, ano a ano. E o terceiro e mais importante, o fluxo de recuperação mensal por tributo, composição em principal, correção, multa, juro e ano de lançamento. Dá um exemplo. Em janeiro de 2026, o município recebeu, nessa lógica aqui, 5 milhões. Quanto é IPTU? 3. Quanto é principal, correção, multa, juros? Quanto é de 2025, 24, 23, 22, 1.500? Até da onde se recebeu. Com esse fluxo de recuperação se faz uma projeção. Se essa projeção for, e a gente aqui tem continha de padeiro, 60 milhões por ano, projetados 10 anos, que é a perspectiva que a gente tem aqui de emissão a mercado, são 60 vezes 10, 600. Para trazer isso e valer 200, o que acontece? A agência de rating vai dizer, para te dar um rating em grau de investimento, e com esse grau de investimento você ter a possibilidade de captar recurso mais barato do que uma dívida com Capag A+, o município terá uma redução dessa expectativa, desse cenário base, primeiro, para obter uma nota em grau de investimento, reduzindo 1/3, então 600 vira 400, e traz a valor presente pela taxa média de juros e pelo prazo médio de pagamento. Numa operação de 10 anos, o prazo médio dá 5, a taxa de juros em torno de 10% ao ano, segundo relatórios do Copom, para os próximos 10 anos, nominal.
5 anos vezes 10% são 50%, os 400 vira 200. Mas esses 400 milhões, eles têm valor, eles são emitidos uma segunda classe de ativo que tem rating e está custodiado na B3. Ou seja, ele pode ser utilizado pelo município para outros fins, como patrimonializar a previdência, pagar uma dívida, fazer uma obra, ou simplesmente deixar no tesouro para o recurso voltar para o tesouro para ter livre movimentação a partir do momento que satisfez o pagamento do investidor sério. Mas esses ativos segunda classe, eles podem ir até 30 anos. Então, se a gente pegar pontinha de padeiro de novo, 60 milhões por ano, vezes 30 anos, dá 1.800. Tira os 200 da emissão a mercado, que entra dinheiro, a gente já vai falar de como é destinado isso, sobra 1.600. E a diferença entre essas duas classes e o total da carteira vira um ativo de natureza subordinada, são nomenclaturas, como no setor público tem nomenclaturas, no setor financeiro também tem. Então, esses nomes, sênior, mezanino, subordinado, são nomenclaturas padrão do setor financeiro. E, então, essa subordinada, digamos assim, fazendo uma analogia, é o podre da dívida ativa. Como é que esse recurso tem que ser destinado segundo o que estabelece a Lei Complementar 208? E as legislações locais, obviamente, repetirão isso. Para fazer essa operação, há necessidade de uma autorização legislativa em cada cidade, estabelecendo nessa lei quais são as condições. Normalmente, esse projeto de lei, essa lei municipal, ela faz 4 coisas. Ela autoriza a cessão, cria estrutura, já vou mostrar como é que é essa estrutura, fundo especial, conta bancária e tal, para dar segurança. Terceiro, ela autoriza a contratação de instituição financeira. E quarto, autoriza a constituição das rubricas orçamentárias necessárias para a contabilização do resultado da operação. Mas esse ativo de natureza sênior é vendido ao mercado, tem investidores que compram esses papéis e isso entra recurso financeiro e vira uma receita de capital. Segundo a Lei Complementar 208, na negociação que foi feita com o governo federal para que essa... Opa! Melhorou. Para que essa lei federal fosse aprovada, a destinação desses recursos deveria ser alocada nos 2 principais problemas que o setor público brasileiro tem hoje: investimento e previdência. Por isso que ficou consignado na lei que pelo menos 50% do recurso da receita de capital advinda da estruturação desse ativo seja destinada para a previdência. E os outros 50% ou menos, dependendo de quanto for para a previdência, para investimento. E essa foi uma posição do Ministério da Fazenda no processo legislativo para que essa lei, esse marco regulatório fosse criado. E os ativos de natureza mezanino, como eu falei, podem ser utilizados para pagar alguma dívida, para pagar precatório, para fazer investimentos, para fazer obras, ou para patrimonializar o RPPS ou um fundo garantidor de PPPs. No geral, hoje ainda, a grande maioria das cidades tem poucas PPPs. Você pega o município de São Paulo, por exemplo, o município tem 53 PPPs e concessões em andamento. Eles já estão no limite da possibilidade de fazer PPPs e concessões, embora tenham várias na esteira, mais 16 na esteira para acontecer, mas a lei federal, a 11079, lá de 2004, ela estabelece que para fazer uma PPP, o compromisso financeiro do município, do ente público, não pode passar de 5% da receita corrente líquida. Então, ele passa a ter um bloqueio, uma impossibilidade de fazer novas parcerias público-privadas por falta de instrumento financeiro na contabilidade pública. E este ativo de natureza mezanino passa a ser uma garantia adicional extra 5% da receita corrente líquida. E aqui a gente estabelece quais são os prazos, né? Os primeiros 600 milhões, os primeiros 10 anos, 1/3 receita de capital, 2/3 ativos financeiros. Do 11º ano em frente, só ativos financeiros, que podem ser utilizados nesse período basicamente para capitalização voluntária do Instituto Próprio de Previdência, do RPPS. O passo a passo
para poder fazer isso acontecer, né? A gente está numa parceria aqui da FIA com a PM para trabalhar esse processo e colaborar com os municípios na construção desse desenho. Então, a gente propõe aqui um cronograma onde você tem aqui várias fases, né? Uma fase 1 de apresentação, de entendimento, de decisão de cada município. O município decidiu fazer, tem um procedimento, tem que abrir um processo, fazer um documento de formalização da demanda, um estudo técnico preliminar, um termo de referência, pede uma proposta lá para a gente na FIA, a gente vem, apresenta uma proposta para esse trabalho conjunto e a gente atua em 3 fases. Uma de modelagem, para ajudar a construir lei, decreto, estudo da carteira, fundo especial, regimento interno, fazer toda a modelagem, inclusive edital, e os seus anexos para contratar a instituição financeira. A fase 2 é dialogar com o mercado, fazer um roadshow e mostrar o município para o mercado para chamar as instituições financeiras para a licitação. Contratada a instituição financeira, ativa a fase 3, que é um acompanhamento como se fosse um verificador independente para que a fundação colabore com o município na compreensão da execução contratual e ajude na prestação de contas, tanto interna quanto por controle interno quanto por controle externo. E nessas fases todas, esse acompanhamento pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, aí cada um tem a sua vontade. E do ponto de vista financeiro, essa despesa é paga pela instituição financeira que vencer a licitação. Então, digamos assim, no final do dia é custo zero para o município. Como é que funciona essa estrutura, essa estruturação? A gente tem 2 grandes caminhos previstos pela legislação do Sistema Financeiro Nacional. Um deles é um FDIC, um Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, que é um instrumento de isolamento de carteiras que o mercado gosta muito e que segundo a instrução, a resolução CVM de 2022, a 175, é um dos instrumentos possíveis. E tem uma outra estrutura, que foi o que todos os entes públicos que fizeram isso até hoje, já tem 20 anos que securitização acontece no mercado, eu vou mostrar os principais players, ela emite debêntures. Tanto que a lei, que foi feito, o projeto de lei é lá de 2016, ele trata dessa companhia securitizadora como uma SPE, como uma sociedade de propósito específico, por alguns motivos jurídicos que tinha na época, que a partir de 2022 inexiste. Uma única empresa securitizadora pode fazer serviço para vários municípios, o que tem a possibilidade de viabilizar municípios médios e pequenos fazerem esse tipo de operação que não existia até então. Então, basicamente, o município isola essa carteira existente de créditos inadimplidos num fundo especial. O fundo especial, a partir de 2008, passou a ter CNPJ. Quem está há mais tempo no mercado, no setor público, observa que os fundos especiais de educação e saúde passaram a ter CNPJ, e foi criado exatamente para esse fim. Quando lá atrás, a gente da USP convenceu a Receita Federal a atribuir CNPJ a fundo especial para fazer 2 coisas que são necessárias nesse projeto, que é o isolamento de risco de contraparte. O que isso significa? Criar um CNPJ novo mostra para o parceiro financeiro que todos os problemas que o município tem, trabalhistas, tributários, ações, seja o que for, estão isolados no CNPJ do município. Não fazem parte dessa estrutura. E esse fundo especial a gente ainda vai além, abre 2 contas bancárias. Uma para receber os 200 milhões da receita de capital e investir conforme manda o figurino, e uma segunda para receber o fluxo de cobrança da carteira afetada. Ele fica isolado numa escrow account. Essa escrow é uma conta garantida no mercado financeiro, ela é tripartite. Ela é do município, custodiada numa instituição de primeira linha e administrada pelo banco que venceu a licitação. Então você cria o isolamento de risco de contraparte, que é o termo que o mercado usa, e também de fungibilidade na gestão. O risco de alguém no setor público tomar uma decisão contrária ao que está escrito no contrato. Principalmente quando muda a gestão ou tem algum problema muito grande e falta dinheiro, sempre se procura onde tem essas alternativas. Então isso cria uma fortaleza, um fortalecimento dessa estrutura que impede qualquer gestor, a partir do momento que a operação aconteça, de mudar o rumo no meio do caminho.
embora a gente saiba que mexer, todo mundo que assume, aqui os prefeitos que assumem, dívida com o banco não se mexe, né? Continua pagando. Então, nessa estrutura, a gente considera muito isso. E essa emissão de debêntures via companhia securitizadora, a gente inclusive propõe que seja uma companhia securitizadora privada, que não tem encheção de saco de prestação de conta para Banco Central e tal, e ainda é mais barato. Então, a estrutura, fazendo um desenhozinho, é basicamente essa aqui. O ente público cria um fundo especial, isola, abre as 2 contas bancárias, emite as 3 classes de ativos a mercado, vende a operação sênior e vai fazer o uso desse recurso. Eu vou pular algumas coisas aqui. A partir do momento que contrata o banco, tem alguns passos, né? Primeiro diz qual é a carteira, depois define qual é a modelagem, se é um FDIC, se é uma debenture, depois faz a classificação de risco, a agência de rating, é o passo mais demorado, isso aqui leva uns 2 meses para fazer. O município concordando com as características do ativo, de prazo, de taxa, de condição de pagamento, dá ordem para o banco emitir, registrar na B3 e vender. Esse passo a passo todo aqui é uma coisa que demora mais ou menos uns 4 meses, para dar temporização aqui de qual é o tempo que leva para esse recurso entrar a partir do momento que contrata o banco. Nesse desenho, o artigo 2º da Lei Complementar 208, ele traz uma inovação jurídica importante para o mercado brasileiro. Até então, não existia a possibilidade de um município buscar informações do setor financeiro para povoar a base de dados. Hoje você tem a possibilidade de solicitar as informações do mercado financeiro para povoar a base de dados, ou seja, trazer o sigilo financeiro para dentro do sigilo fiscal. E com isso, muita gente que quando você olha o cadastro do município pode estar quase elegível para um programa social, lá no mercado ela é investidor qualificado, ou seja, você tem uma análise diferente da qualidade da sua carteira no momento que você povoa essa base de dados com informações financeiras. E aí tem uma série de coisas que a gente pode falar sobre isso. E esse desenho faz com que o banco venha para dentro do município para colaborar com o setor fazendário, com a procuradoria, para melhorar os instrumentos de cobrança, aí seja o que for. Cada município vai decidir o que ele precisa, se é sistema, se é gente, se é IA, hoje em dia a gente fala se é robotização, se é um sistema de WhatsApp para conversar com os contribuintes, se é um grande BI, se é isso tudo e mais alguma coisa. Então, cada realidade é sua. E nesse apoio e suporte à cobrança, na obrigação contratual, vem que a instituição financeira só será remunerada se ela ajudar o município a aumentar pelo menos 50% a arrecadação. Por que isso? Pegando o Ribeirão aqui como referência. O município arrecada na média 60 milhões por ano. Se ele emite 200 milhões para pagar em 10 anos, tem que pagar 20 milhões por ano. Se ele aumenta esses 60%, 50% para 90%, vem 30 milhões adicionais. Desses 30, 20 paga o investidor, 10 paga as despesas, ainda sobra troco, e os 60 que o município tinha continua tendo livres para frente. E cada caso depois a gente conversa para mostrar esses números. Mas a ideia, o conceito é que a eficiência na gestão da carteira pague a operação, pague todas as despesas e os investidores. Quem já fez isso no mercado? O primeiro que fez foi o Estado do Rio Grande do Sul. Lá em 2005, o Estado fez um refis, pegou os créditos parcelados de ICMS, aportou numa empresa pública, a CADIP, que é a Caixa de Administração da Dívida Pública. Eu tive segunda-feira lá falando com a Secretaria de Fazenda, Casa Civil, lá em Porto Alegre, do Governo do Estado. Eles estão olhando para fazer uma nova operação como essa, mais ou menos nos mesmos modelos, nos mesmos moldes, porque eles já têm a estrutura e já têm a experiência. O Estado já fez 11 operações de securitização entre 2005 e 2018. São Paulo criou uma companhia, a CPSE, que é a Companhia Paulista de Securitização, fez 3 operações, criou essa empresa em 2009, fez uma em 2012, outra em 2014, outra em 2015. Minas Gerais, através da Minas Gerais Investimentos, fez 2 operações, a primeira delas em 2012, a segunda em 2014. A Prefeitura de Belo Horizonte, que é um caso interessante para quem está analisando e olhando para isso,
Em 2008, Belo Horizonte tentou fazer com o Banco do Brasil uma operação de securitização via FDIC. Deu errado. Está enrolado no TCU até hoje. Fizeram lá um monte de... Cometeram algumas ilegalidades e alguns erros no processo. E até hoje não se resolveu. Mas, em 2014, a Prefeitura de Belo Horizonte fez uma emissão via debêntures e ela aconteceu. Quem estruturou, fez, vendeu os ativos, pagou, está tudo resolvido, foi o BTG. E até aqui em 2014, todas as operações foram realizadas exclusivamente com créditos parcelados em refis, entendido como reconhecido pelo contribuinte. Então, do ponto de vista da análise do banco, qual é o crédito bom? É aquele que está a vencer e o contribuinte reconhece. Em 2018, aconteceu uma operação no estado do Piauí e depois, em 2019, no município de Contagem, em Minas Gerais, que tem todas as características disso que a gente está falando hoje. Totalidade da carteira, olhando para os fluxos, olhando para todos os créditos inadimplidos, não só aqueles parcelados e reconhecidos. E como é que aconteceu essa operação lá no Piauí? Aconteceu assim, de baixo para cima. Através de uma lei, o Estado criou o fundo especial, cedeu 100% do fluxo de recuperação, abriu aquela conta escrow na Caixa Econômica Federal. A Copisec, Companhia Piauiense de Securitização, é uma empresa privada que comprou esse direito creditório, emitiu as debêntures e vendeu as sênios para investidores. Quem participou da operação? O Estado, representado pelo Fundo Especial como cedente, o emissor, essa companhia, outros players, rating, legal opinion, e essa aqui foi a carteira do Estado. Ele tinha quase 8 bi, fez uma emissão de 225 milhões sênior, 400 milhões mezanino. Ainda fez uma emissão subordinada de 69 parcelas de R$ 996 mil para pagar um parcelamento do Estado com o RPPS local. Nesse desenho, o Estado seguiu aquela rota que a gente mostrou aqui, ó, integralmente. Esse desenhozinho aqui. Constituiu o fundo especial, cedeu o direito creditório, tudo dentro do que está escrito na Lei Complementar 208 de 2024. O Piauí é um dos que serviu como Cristo, como referência. A gente tem aqui, para encerrar, algumas questões jurídicas importantes. As grandes perguntas capciosas que a gente sempre teve nesse negócio. Isso é uma operação de crédito? É uma antecipação de receita, que é um aro lá, que a LRF veda? Tem deságio? Tem renúncia? Tem terceirização? O município é garantidor? Então, as respostas são não para todas elas. E a gente tem aqui no instrumento jurídico legal, então, eu deixei aqui um mais antigo, que foi num caso do município de Nova Iguaçu, com parecer da PGFN, dizendo que não há que se falar em operação de crédito quando é uma cessão definitiva ou, como trata a Lei Complementar 208, uma venda definitiva de patrimônio público. Agora isso está na Lei Complementar Federal. Do ponto de vista de antecipação de receita, você também tem um instrumento jurídico legal dizendo que não se trata de uma receita vedada pela LRF, não tem deságio. Se a carteira, tomando o Ribeirão e partindo da premissa que seja 3 bi, ele cede 3 bi, recebe 3 bi em pagamento em 3 classes de ativo, então não tem nenhum real, nenhum centavo de deságio. O deságio ele existe em relação ao crédito quando você faz um refis. Tem autorização legislativa para dar um deságio limitado aos encargos. Por quê? Não pode ter renúncia. A renúncia de receita é receber menos que o principal corrigido. Inclusive, quando você vai fazer uma operação como essa, tem que sempre olhar o detalhe. Costumo dizer que a gente nunca tropeça em pedra grande, né? O que incomoda é a pedrinha pequena que entra no sapato. O Estado de São Paulo, quando fez a primeira operação, como é que ela foi? Ele pegou uma carteira de parcelados que tinha sido dado desconto de 95% nos encargos e colocou na CPSEC. Pegou essa carteira, que é corrigida pela Selic,
e vendeu no mercado a CDI mais 2,82. Como ele só tinha 5% de gordura, porque deu 95% de desconto no crédito para parcelar, antes de terminar o segundo ano, pagando juros de 2,8% ao ano, começou a invadir o principal corrigido. Aí teve que fazer uma outra operação para cobrir essa. Então, esses pequenos detalhes, eu acho que são o que a gente tem de grande valor em contribuir nesse processo, como FIA, como consultoria especializada. Mas não pode ter nenhum tipo de renúncia de receita, e essa é uma delas. O valor do crédito que você tem em relação ao que você paga de custo para a captação desse recurso. O inciso 4º do artigo 167 da Constituição Federal veda a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Aqui a gente está falando tanto de uma despesa, que é uma receita de capital destinada para previdência e para investimento, quanto um fundo especial. Teria essa vedação que a Lei Complementar 208, sabiamente, endereçou dizendo que isso aqui não se trata de uma destinação de receitas, e sim de um processo de gestão tributária, e está isentado, não é afetado por esse artigo. Não tem terceirização, quem continua cobrando o crédito continua tendo a relação com o contribuinte devedor absolutamente da mesma forma que já é após a securitização. É a Procuradoria que cobra, a correção monetária é a mesma, nada disso muda. E, por último, o município não pode ser garantidor dessa operação. O que isso significa? Que se no futuro tem que pagar 20 milhões por ano para o investidor, se chegar em determinado tempo que esta carteira não render os 20 milhões, o investidor vai perder dinheiro. Porque o município não pode tirar recurso nem dos novos inadimplidos que virão a partir do momento da operação, muito menos de outra fonte. Então, o risco do investidor aqui é totalmente atrelado à carteira. E por isso que um bom trabalho de estruturação, um bom trabalho de rating e tal, fazem todo o sentido nesse processo. Está sem o QR Code aqui. A gente colocou um QR para quem quiser baixar esse material, aí pega um QR Code e baixa. Tem 2 materiais adicionais que ficaria muito maçante passar por eles aqui, que eles são muito mais técnicos, que vão estar à disposição também. Um deles elaborado pela Ambima, que é a Associação Brasileira das Instituições Financeiras do Mercado de Capitais. E esse material, pela ótica do banco, mostra como a securitização tem que ser feita. E um outro material da Confederação Nacional dos Municípios e da APM, que pela ótica do poder público mostra o passo a passo, todo o detalhamento. Então, são 2 materiais técnicos bem detalhados de como fazer isso, além, digamos aqui, do overview geral que a gente dá nesse material. Com isso, a gente tem a possibilidade de permitir, esse aqui é um dos materiais, esse é o da Ambima, tem um QR Code aí para quem quiser baixar, e depois fica à disposição, está à disposição no site da PM, é só entrar em contato com a gente que a gente providencia. E o próximo, o outro material, vem depois. É isso. Carlos, obrigado. Pessoal, olha só, eu quero chamar a atenção aqui, quebrando o protocolo, daqui a pouquinho a Raquel vai dar continuidade no evento, mas eu quero chamar a atenção aqui dos prefeitos e das prefeitas, em especial os secretários de Fazenda e de Finanças, sobre esse tema aqui que o Carlos acabou de colocar, né? Nós estamos falando de uma legislação que já está há 2 anos em vigor e que a gente está assistindo uma demora muito grande das prefeituras em conseguir colocar em pé uma operação de securitização da dívida ativa. Nós estamos falando de recurso novo nas prefeituras, nos caixas das prefeituras, sem aumentar imposto, sem criar novas taxas, né, Gustavo? E uma solução muito bacana para que os prefeitos possam implementar. Foi por isso que a Associação Paulista de Municípios procurou a FIA, na figura do professor Kerbes, para que nós fizéssemos uma parceria com a FIA USP e pudéssemos trazer esses estudos preliminares para cada uma das 645 cidades do nosso estado. Eu sei a aflição dos prefeitos em relação ao que está acontecendo
com a gestão pública, né? Que tem que ser dito. Cada dia que passa é mais obrigação com menos dinheiro. Municipaliza isso, municipaliza aquilo, e o dinheiro para vir, que não é de emenda, é um dinheiro de construção estruturante, cada vez que passa está menor. Em que pese o país está arrecadando mais, a distribuição desse dinheiro para chegar na ponta onde as pessoas vivem está chegando menos. Vamos lembrar que nós temos lá em Brasília a emenda constitucional 25 para a luta de mais 1,5% na distribuição do FPM, é uma coisa que nós vamos falar daqui a pouquinho aqui. Mas uma solução rápida, objetiva, não é tão simples de fazer. O prefeito vai botar o CPF dele ali, tem que tomar cuidado. Tem muita gente no mercado, eu quero fazer um alerta aqui, tem muita gente no mercado procurando prefeitura para dar solução mágica de securitização de dívida ativa. Vamos lembrar que o Kerbis falou, isso aqui é dinheiro público, tá? Não é brincadeira. Botou o CPF lá, vai responder pela emissão desse dinheiro para o mercado. Então nós queremos chamar a atenção com essa palestra técnica de que tem um caminho, tem uma solução, tem como fazer, mas tem que seguir essa orientação legal. É complexo? É. Se fosse fácil, todas as prefeituras já teriam feito. O que a gente quer é ligar uma luz aqui em cima do tema e chamar a atenção dos prefeitos e prefeitas para que busquem uma assessoria técnica qualificada. A PM e a FIA estão aqui para auxiliar vocês, é a nossa missão, é a nossa obrigação, mas para que consigam fazer uma boa operação que vá ao mercado, retorne isso como dinheiro público nas contas da prefeitura, mas que, acima de tudo, prefeitos e prefeitas estejam seguros juridicamente. Porque a gente sabe o que é depois Tribunal de Contas, Ministério Público, todo mundo em cima processando por improbidade. Você sai da prefeitura, a prefeitura nunca mais sai de você. São 20 anos aí brigando, né, prefeitão? O prefeito Rio ali deve estar sabendo que eu estou falando que é verdade. É isso daí, a gente precisa estar com um olhar muito atento, tá bom? Eu queria fazer esse briefingzinho rápido aqui, chamar a atenção, o Kerbis está aqui à disposição, o prefeito que se interessar, o secretário de Fazenda que se interessar, nós temos os estudos de cada uma das cidades da região para encaminhar vocês para um bom caminho da securitização da ativa com uma solução prática, objetiva, mas juridicamente seguro. O Carlos vai estar aqui no nosso standzinho da associação à disposição de cada um de vocês. Obrigado, Carlos. Obrigado, pessoal. Raquel, é com você, querida.